Porque um tiro certo, por que isso? Este simbolismo utilizado no nosso setor de prevenção e ensino retrata bem a realidade do usuário de entorpecente através de autoaplicação de injeções, através de picada. Ele caminha certamente para a sua morte. Isso tudo é machucado? Não, isso aqui é tudo necrosado em decorrência de anteriores aplicações em seu próprio braço. Esse aqui... Essa é uma triste realidade. Aqui especifica bem, maconha, um barato que sai caro. Este é um usuário de entorpecente em 1972, por ocasião das suas primeiras detenções. Em 1977, 5 anos após o consumo de maconha, esse é o resultado dele. Que coisa. Bom, o resto nós conversamos lá dentro. 30 segundos, Flávio. Vamos, Fernando. Flávio, 30. Doutor Cláudio, depois a gente se encontra. Vamos embora. Atenção, senhor jurados, posições. Por favor, jurados, posições. Atenção, Flávio, posso ir? Pode ir. Atenção, maestro. 4, 3, 2, 1. No ar. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Boa noite. Boa noite. Hoje, em horário especial, o programa Flávio Cavalcante prossegue debatendo um tema apaixonante que está na ordem do dia, né? Eu nunca tenho o que desejo. A história de um padre levado pela ambição. E nunca serei o que quero. Atormentado pelo desejo. E eu não sei como deter o desejo. O voto de castidade sacerdotal deveria ser abolido? Daqui a pouco, em alto nível, vamos discutir esse assunto em Flávio em Debate. Antes, porém, eu quero dar as boas-vindas aos meus convidados de honra que compõem o meu júri. Eu fui assistir pela segunda vez o nosso querido Jô Soares e trouxe de lá umas frases que vou passar para vocês de bom humor. Vamos a Sinira Arruda. Sinira. Turista é aquele indivíduo que tem a capacidade de conhecer a cidade em 3 dias, quando o morador passa uma vida inteira e não conhece. Último, jornalista José Roberto Rocha, chefe do Departamento de Jornalismo da TV SBT. Vamos, José Roberto. Agora eu que fiz a piada, meu Deus do céu. Por que? Vai em frente, Zé Roberto. Conta. O médico está conversando com o paciente e diz: resumindo, meu amigo, não é que o seu caso seja grave, mas se o senhor fosse um cavalo, eu lhe daria um tiro. Ótimo! Vamos a Carmel! Carmel, por favor. A operação foi um sucesso tão grande que o médico teve que bisar. Teve que bisar. Wagner Monte. Essa foi boa. A homeopatia cura porque faz a doença ficar de saco cheio. Sônia Abrão. É com os brinquedos inquebráveis que as crianças quebram todos os brinquedos. Psicanalista e professor de psicologia, Dr. Haroldo Lopes da Silva. Essa é melhor ainda. A única coisa profunda que ele conseguia dizer era poço. Muito bom. Dr. Ciro Batelli. Otimista é aquele sujeito que se inscreve num plano de expansão e no dia seguinte compra a agenda de telefone. Terezinha Gomes, do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde. Fala. O epitáfio do hipocondríaco. Agora vocês acreditam? Muito bom. Ataíde Patrese, por favor, Ataíde. Mas livro raro é aquele que se empresta e é devolvido. Bom. Sandra Matera, a sua. Ajude a manter a cidade limpa. Lave o seu lixo antes de jogar pela janela. Muito bom. Jô Soares realmente é um gênio. Para vocês do auditório, que me dão o prazer de recebê-los, para vocês, 50 milhões de telespectadores, queridos, que me veem através de 25 emissoras da TV SBT. O meu abraço bem apertado e a força e a sensibilidade, a garra de uma estrela que sobe. Ela se chama Leila Pinheiro. Oi!
de Caetano Veloso, Podres Poderes. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam, sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer gritar 700.000 vezes como são lindos os burgueses e japoneses. Mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos de não confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que essa minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe no êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mais. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva, de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jogar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais, nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva, de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Indo mais fundo, jeans e bens e tais. Indo mais fundo, jeans e bens e tais. Leila Pinheiro, obrigado, Leila, pela sua presença. Fica aí, fica aí. Coloco no ar para todo o Brasil, em especial para o Paraguai e para a Argentina, o programa Flávio Cavalcante. No ar.
Programa Flávio Cavalcante para mais de 50 milhões de brasileiros através de 25 emissoras da TV SBT. Neste calor, nada melhor que uma soda limonada antártica, bem geladinha. É o mais puro limão, refresca muito, muito mais. Soda limonada, só da Antártica. Na próxima terça-feira, estreia aqui a nossa querida Hebe Camargo. Dia 4. O programa deseja mandar um abraço muito apertado para João Pessoa, onde eu conheci um grupo de amigos maravilhoso, um grupo maravilhoso. José da Costa Pimentel, Dona Rosa, sua senhora, Dona Rosa Maria, Tutita, um beijo, Tutita, Venâncio, Valéria, Marise. Eles foram de uma delicadeza comigo lá em João Pessoa, fora de série. Voltei tendo grandes amigos. E um abraço para Campina Grande. Atenção! O programa Flávio Cavalcante prossegue na guerra que está me dando dor de cabeça contra os traficantes de tóxico. Na semana passada, a divisão de entorpecentes fez uma operação arrastão no bairro do Bexiga, aqui em São Paulo. A operação arrastão é uma espécie de limpeza geral. Consiste em revistar todas as pessoas que estão nos bares e boates. Aí está, ó. A polícia, comandada pelo delegado Paulo Sérgio Flori e pelo delegado Naif, realizou um total de 5 flagrantes. 2 deles na boate Madame Satã, um nojo de boate, por sinal, e 5 detidos eram todos viciados. Portanto, eu não vou dar o nome porque não me interessa, eu não estou aqui contra viciado. Eu estou na minha guerra contra traficante. Olha aí. E na próxima nós vamos invadir uma boate granfina aqui de São Paulo também, que é cheio de... Mas eu não estou atrás de quem é viciado, eu estou atrás de traficante. Esse aí eu não vou ter pena. Recebo aqui no palco o delegado titular da divisão de entorpecentes, que tem sido incansável, do DEIC, Dr. Cláudio Gobetti. Doutor Cláudio, primeira pergunta para o senhor, doutor Cláudio. O que é feito com o entorpecente apreendido aqui em São Paulo? Boa noite, Flávio. Boa noite. É um prazer retornar ao seu programa nessa sua campanha de combate ao traficante de entorpecente. Respondendo à sua pergunta, nós temos em nossos depósitos aproximadamente 3,5 toneladas de maconha. Quanto? 3,5 toneladas. 3.500 quilos, mais precisamente. Nossa. Maconha essa que, após o trânsito em julgado do processo referente àquele traficante, vai ser incinerada. Só que antes da incineração, nós adotamos uma série de cautelas previstas em lei. Ou seja, nós convocamos um representante da Divisão de Exercício Profissional da Secretaria da Saúde e mais um médico do Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico Legal. Então, antes dessa maconha apreendida ser incinerada, nós vamos reverificar novamente a quantidade e a qualidade do material apreendido. Ou seja, não perdemos 1 grama daquilo que foi apreendido. É tudo incinerado sob as vistas das autoridades no seu campo específico, saúde e segurança. Doutor Cláudio, minha equipe esteve hoje em sua divisão e gravou uma série de imagens ligadas ao tráfico e ao próprio entorpecente. Por favor, doutor Gobetti, descreva o que está sendo mostrado, por favor. Certo, Flávio. Eu estou guardando no cofre da divisão uma das apreensões de cocaína. Cofre esse que atualmente nós estamos com quase de 15 a 20 quilos de cocaína. Para ter uma ideia, 1 grama de cocaína está custando 250 mil cruzeiros. Eu tenho lá nesses 10 quilos mais ou menos, um total de 250 milhões de cruzeiros vezes 10, ou seja, 2,5 bilhões de cocaína. Agora a imagem está apresentando uma prensa rudimentar que é para fabricar os fardos de maconha. Então, eu vou ter a oportunidade de lhe mostrar um fardo já prensado. Fardo esse que depois vai ser embalado e vendido ao consumidor, desculpando a ironia da expressão. Aí nós temos um fardo de praticamente 1,5 kg, 2 quilos. Nós estamos com 3,5 toneladas. A balança agora está mostrando 3 apreensões de cocaína, num total de 3,5 kg. Então isso é uma parte, ou seja, quase 1/10 daquilo que nós temos apreendido na divisão, nos nossos depósitos que ficam lacrados e fechados e vigiados diuturnamente, dado o valor daquela mercadoria que ali está em depósito. Essa imagem ainda é da maconha apreendida, de uma parte dela, dessa que foi prensada por aquela prensa rudimentar que apreendemos num flagrante de quase 600 quilos de maconha. Por gentileza, doutor Cláudio,
eu gostaria de causar um impacto no público. Gostaria. Porque o brasileiro é muito de ver para crer. Então, não, maconha não faz mal. Não, cocaína faz um mal terrível, deforma. É uma coisa monstruosa que ninguém nem tem coragem de mostrar, mas eu tenho. E vou mostrar. Vou filmar para essa juventude ver como é que vai acabar essa brincadeira. É uma coisa de uma tragédia que vocês não podem calcular. Por exemplo, doutor Cláudio, por favor, fale dos efeitos nocivos a que eu estou me referindo, dos entorpecentes nas pessoas, por favor. Certo, inclusive nós trouxemos do nosso setor de prevenção e ensino alguns audiovisuais para ter uma ideia. Essa imagem agora que está exibida em seu monitor especifica bem: maconha, um barato que sai caro. Aquele é um rapaz que em 1972 foi detido nas primeiras vezes que ele usava maconha. A foto da esquerda. A foto da esquerda. Antes. A foto de 1977. É o mesmo depois. É o mesmo rapaz, 5 anos, consumindo entorpecente. Então, aquelas pessoas que dizem que a maconha não ocasiona um malefício ao seu usuário, eu tenho a impressão que essa foto fala mais do que um slogan completo. Por gentileza, a outra foto, por favor. Pode focalizar. Aí, esse braço. Não só estraga a vida de uma pessoa, como dilacera e mutila. Esse é o braço de um viciado em picada. Essas agulhas que são transmitidas, ou seja, emprestadas para 2, 3 usuários, infeccionam. E esse é o resultado. A infecção vai ocasionar uma amputação de parte do seu braço. Esse é o resultado de um viciado em alto grau de picada, ou seja, de entorpecente, cocaína ou anfetaminas. Por favor, o outro. A outra foto. Essas são as mãos que ficam deformadas. Vou explicar por quê. O usuário, depois daquele uso constante de entorpecente, que ele vai se auto-aplicando nas suas veias, essas veias ficam dilaceradas. Então ele vai começar a aplicar nos braços, nas pernas e nas próprias mãos. E inclusive embaixo da própria língua também. Então, todo aquele local que tiver uma veia no organismo desse viciado, ele vai utilizar essa veia para tentar introduzir mais uma dose no seu organismo. Outro. Ficamos por aí. Ah, não, tem essa aí, ó, coisa horrível. Esse é um slogan nosso, ou seja, uma chamação que nós fazemos no nosso audiovisual. Como se fosse um símbolo, né? Um símbolo, ou seja, a autoaplicação, ou seja, a picada no seu usuário é um tiro certo. Só que tem um detalhe um pouquinho mais entristecedor. Um tiro certo na cabeça resolve de imediato a vida de uma pessoa, ou seja, aniquila aquela pessoa. Quando o usuário vai terminar com a sua vida, só que lenta e dolorosamente. Todas aquelas marcas que estão naquele braço, que está se auto-aplicando a injeção, são aplicações anteriores e que foram se necrosando. Então, resultado, o seu usuário vai ter uma morte, só que infelizmente lenta, dolorosa e sofrida, tanto para si como para seus familiares. Por gentileza, eu gostaria de pedir àqueles que desejam, de alguma maneira, a recuperação, muita gente está me procurando, que é impossível atender. O tratamento ao que o meu amigo se referiu há pouco no telefone custa 20 milhões. A internação numa clínica de gabarito, que eu recomendaria. Tem outras aí que eu não sei. 20 milhões, como é que vai ser? Como é que um jovem que quer sair vai se internar numa clínica dessa? Então é um problema terrível, terrível. Vocês não podem imaginar o que está acontecendo em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, nas boates, nas portas dos colégios. Horrível. E ninguém quer falar no assunto, ficam com medo. E qualquer coisa, culpam a polícia. Que eu estou acompanhando a polícia, estou vendo quanto ela quer acabar, mas é difícil. Quando até um juiz soltou outro dia um viciado. E na sentença diz que não faz mal. Atenção para o telefone que eu vou dar. Denúncias anônimas. Esse telefone não tem problema você ligar. Você não precisa nem dizer seu nome. Basta dizer, em tal lugar estão vendendo isso, cocaína. O telefone é, vou botar no ar, São Paulo, 227-1717. Telefone fácil de decorar. 227-1717. Me ajude. É só ligar para lá e dizer onde você viu o traficante. Tá? E o resto deixa com a polícia. Eu agradeço a presença do delegado titular da Divisão de Entorpecentes do DEIC, Dr. Cláudio Gobetti. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos mais essa oportunidade, uma vez que a divisão continua no seu combate diuturno ao traficante de entorpecente. Muito obrigado, Flávio. Obrigado, Flávio. Tentando mudar de clima, eu tenho uma receita de um bolo. Eu posso dar uma receita de um bolo aqui? Posso? Hein? Não, eu sei. Eu tenho um bolo daqui. Pode tomar nota. Lápis e papel na mão, tá? Vou primeiro dar os ingredientes. Uma xícara de amizade. Tome nota. É o bolo da felicidade. Não, eu espero. Uma xícara de amizade, 2 xícaras de compreensão. Uma xícara de paciência, uma xícara de humildade, um copo grande, quase transbordando de alegria. Uma pitada de bom humor, por favor. Uma colher de fermento de personalidade cristã. Como se prepara? Vou dizer. Meça as palavras cuidadosamente. Acrescente um pouco de compreensão, mais humildade e paciência. Misture tudo com muito jeito. Use forno brando. Nunca ferva. Tempere com alegria, bom humor e paciência e sirva em porções generosas e sempre com amor. Não deixe esfriar, hein? A temperatura ideal, eu vou dizer qual é. É a do coração. Essa receita é de um bolo da felicidade. Quem não gostar, por favor, está doente. Procura um médico que se chama Deus. O programa Flávio Cavalcante em horário especial, na semana de pássaros feridos. E quem é você? Eu sou Meg. Sentiu que a amaria para sempre. Quando você era pequena, era como se fosse minha filha, Meg. Eu poderia ter amado você. Pois me ame agora e case comigo. A instituição do sacerdócio na Igreja Católica existe há quase 2000 anos. E há quase 2000 anos existe a discussão: os padres devem casar ou não devem casar? No ar, Flávio Debate. O debate iniciado na quinta-feira passada contou com a participação de ilustres personalidades, ligadas ou não a atividades religiosas. Num breve resumo do que aconteceu, trago a palavra do sociólogo ex-padre Valmor Bolan, por favor. Bem, eu acho que o celibato tem o seu valor. Não sou contra o celibato para aqueles que efetivamente têm um dom de Deus. Agora, como o dom é raro, é muito difícil a gente querer transformar isto numa lei. Pronto, vamos ouvir o que disse o pastor Ézio Almeida naquela ocasião. Evidentemente, sou favorável a que os padres se casem, pois sou casado há 20 anos, vivo muito feliz com minha esposa e consigo conciliar trabalho no escritório próprio de advocacia, com igreja, onde temos cultos quase todos os dias da semana, inclusive aos sábados e aos domingos, e ainda sobra tempo para o lazer e até para fazer ginástica. Pronto. Vamos agora ao pensamento do ex-padre e hoje industrial Aristides Pimentel, por favor, quinta-feira passada. Bom, eu não sou muito teórico, eu sou prático. Eu me formei em 1964, depois de 7 anos larguei uma saia e peguei outra. Casa, quem quer, quem não quer, continue lá. E como membro do movimento dos padres casados, editor do Jornal Oficial dos Padres Casados, nós temos testemunhos de que a maioria dos padres vivem uma vida dupla. E agora vamos ao parecer do promotor Paulo Edson Marques, por favor. Se ele faz uma opção vocacional, ele deve, evidentemente, até pelo livre-arbítrio, cumpri-la até o fim. Por isso, se optou pelo sacerdócio, optou pelo celibato. E se não quer ser celibatário, há de deixar rigorosa e necessariamente de ser sacerdote. E as considerações do sacerdote católico Padre Albanês, por favor. Celibato é uma renúncia ao casamento, mas uma renúncia livre,
espontânea, generosa, que é feita por aqueles que são chamados ao sacerdócio. É bom esclarecer que é uma lei disciplinar, que em muitos casos é até contestada, mesmo por sacerdotes que ainda estão no ministério. Quem aderiu, aderiu livremente. E hoje tenho a honra de receber novamente o doutor Valmor Bolan, ex-padre e sociólogo. Pode entrar, por favor. O pastor evangélico e advogado, doutor Ézio Ferraz de Almeida. O industrial e ex-padre Aristides Pimentel. O brilhante causídico doutor Paulo Edson Marques. O reverendíssimo padre Augusto César Pereira, da consagração da Congregação Coração de Jesus. E atenção, senhores jurados, o júri hoje terá dupla responsabilidade. Além de participar do debate, dará o seu voto no final do programa, como se fosse uma mini pesquisa, ok? Isso daqui a pouco. Agora, se me permitem, nossos comerciais, por favor. Inflável debate, um tema atual e explosivo. A Igreja Católica deveria permitir que os padres se casassem? Vamos ouvir, diretamente de Salvador, Bahia, o cardeal primaz do Brasil, Dom Avelar Brandão Vilela, por favor. Aquele que, na verdade, opta pelo sacerdócio, está também fazendo, igualmente, uma opção pelo celibato. Agora vamos aqui aos nossos debatedores, os nossos entrevistados. Dr. Valmor Bolan, ex-padre sociólogo. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando o homem é ordenado padre, ele sabe perfeitamente que a Igreja Católica exige o celibato. Por que reivindicar depois do casamento se ele conhecia as regras do jogo? Por gentileza, Dr. Valmor. Bem, a vida, naturalmente, é muito complexa. As coisas não podem ser colocadas de uma forma tão simplória. Em primeiro lugar, muita gente passa por um seminário menor e se condiciona a todo um estilo, não é, de vida, e que honestamente pensa poder levar à frente. E posteriormente verifica não ser possível. De outro lado, em qualquer das profissões, as pessoas estão sujeitas a mutações. Como eu dizia já num programa anterior, não é absolutamente feito para todos o celibato. A pessoa pode adorar o sacerdócio e não ter efetivamente a vocação. Aí ele fica entre a cruz e a espada. Ele diz, eu gosto de ser padre, mas não sei se vou aguentar o celibato. Então ele diz, vamos arriscar. Se der certo, muito que bem. Se não der certo, o que poderei fazer? Então há sempre estas nuances, não é, na questão. Por gentileza, doutor Ézio Ferraz de Almeida, pastor evangélico e advogado. Por favor, sua opinião sobre a mesma pergunta que eu fiz. Eu entendo que, normalmente, o jovem, quando vai para o seminário, às vezes ele tem um ideal, ele deseja, ele tem certa vocação, mas, na realidade, ele não sabe o que vai enfrentar. Então, com o decorrer do tempo, ele pode até ser ordenado, mas, posteriormente, ele começa a sentir na pele aquilo que é uma coisa natural da vida. O homem não foi criado por Deus para viver só. E ele vai começar a sentir falta da companheira, vai começar a sentir falta do amor, do carinho e do sexo. Então, ele poderá, eventualmente, mudar de ideia. E, na nossa opinião, o celibato opcional seria o ideal para que o padre tivesse a liberdade de escolher ou não. Se ele tem condições de cumprir o seu voto, de levar até o fim, tudo bem. Se ele não tem condições, então que se case, porque é bíblico. Segundo o apóstolo São Paulo, ele dizia que é melhor casar do que abrasar. Por gentileza, doutor Paulo Edson Marques, promotor público, o que é que o senhor acha da mesma pergunta? Particularmente,
as razões pelas quais a igreja poderia ou seria levada a adotar o celibato. A ideia de que é uma norma puramente disciplinar não me convence e realmente não me entusiasma. Eu sou francamente favorável ao celibato por outras razões, diria até de necessidade social. Todas as instituições têm um fim de contribuir para com a coletividade e uma vida em sociedade da forma mais útil possível. A igreja, igualmente, como instituição humana, tem esse fim igualmente nobre, e assim há de ser conservada. Por que assim me refiro? Há uma razão que deve ser observada da nossa própria realidade. O Brasil não é feito de São Paulo, o Brasil não é feito de pessoas cultas, o Brasil não é feito de pessoas estruturadas psicologicamente. O Brasil é feito de pessoas que têm uma certa carência afetiva, o Brasil é feito de pessoas com carência intelectual, carência cultural, carência psicológica e com uma problemática de toda a ordem. O padre no interior não é o padre de São Paulo. O padre da periferia e o padre do interior se aproximam muito, mas o padre dos grandes centros, onde vive com a classe média e com a classe elite, em termos culturais, é um outro padre. E o nosso exemplo é sempre do padre convivendo com a elite. Agora, o padre do interior, Flávio, é um padre que dá assistência aos bens mais significativos ao ser humano. É aquele diante de quem desfilam as aflições familiares. É aquele diante de quem as confissões daquilo que vai mais profundo no ser humano se desfila. Mas, doutor Paulo, e o que teria isso? Ele não poderia assistir esse desfile de aflições sendo casado? Aí vem o contra-argumento. Perante o padre desfilam estes bens supremos, estes bens maiores. À medida que o padre se pudesse vincular, à medida que o padre se pudesse jungir a estes interesses, ele perderia confiabilidade. Como um homem simples do interior, ou uma mulher simples do interior, falaria dos seus problemas sexuais, por exemplo, ou dos seus problemas familiares, se pudesse haver uma relação com os interesses do próprio padre. Um solteiro à busca de um casamento, por exemplo. Como haveria uma moça solteira do interior, na sua simplicidade e pureza, de dizer a um padre das suas questões mais íntimas, se esse padre com ela houvesse flertado? Por favor, eu gostaria da opinião do padre Augusto César Pereira, da Congregação Coração de Jesus. Por favor, a sua opinião. Flávio, o senhor concorda com o doutor promotor? Concordo bastante com ele, mas eu sou padre há 27 anos. Estudei no seminário, me formei no seminário. Sabia pelo que eu devia optar. Optei por isso. O meu sacerdócio não é exclusivamente o celibato. Ser padre só para ser celibatário, eu podia também ser fora do sacerdócio. E nesses 27 anos de padre, com toda aquela formação, me sinto muito feliz, realizado, tenho tornado outras pessoas felizes, realizados. Não reclamo, não lamento a formação que eu tive, porque foi graças a ela que eu consegui chegar até aqui, e espero que com essa mesma graça possa chegar até onde Deus e o povo de Deus for servido. Padre, permite uma pergunta, padre. Pois não, pois o senhor entrou no seminário, já era um celibatário, ou isso foi incutido no senhor? Não, eu sabia que, me tornando padre, seria celibatário. Inclusive, as nossas colegas na escola sabiam tirar motivo disso para gozar da gente. Sim. Né? Então, e o senhor levava isso a bom humor? Tranquilo, eu queria ser padre. E tudo que fosse preciso para me levar lá, eu ia assumir. Senhor Aristides Pimentel, ex-padre industrial, sua opinião? Olha, eu acho que aqui a gente está perdendo toda uma perspectiva, que é a perspectiva da fé. Aqui se trouxe argumentos de ordem sociológica, ali de ordem convencionológicas, aqui de ordem bíblica, ali de ordem psicopolítica. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. O que é que Cristo pensa a respeito de toda essa baboseira que nós estamos falando aqui? Mas não. Não, peraí, não é gozação, não. Eu quero saber, se Cristo aparecesse hoje aqui, primeiro para dar uma mão para o doutor delegado para acabar com o entorpecente, né? Segundo... Para perdoar o senhor. Hein? Nada. Para pegar eu? Perdoar o senhor. Perdoar? Já estou perdoado há muito tempo. Então eu digo o seguinte, para que serve o padre? O padre serve para estar à disposição de uma comunidade paroquial. Acontece que historicamente, sociologicamente, está provado que os padres não estão aguentando o tranco com o celibato obrigatório. Eles estão querendo que a igreja atenue a lei do celibato, que aqueles que tenham
queiram fazer uma opção pelo sacerdócio celibatário, façam. Aqueles que queiram ser padres casados com uma família constituída, que o façam. O importante é que a comunidade, que o povo de Deus, não fique desamparada, porque centenas de paróquias por estes Brasis afora estão sem padres, ou com padres vivendo vida dupla, ou com alguns padres homossexuais. Não tem nada contra o homossexual, mas é importante que o cara seja padre celibatário, não por fraqueza, mas por opção. Por gentileza, eu vou passar agora a palavra a Sinira Arruda, José Roberto Rocha, Carmel, enfim, a todo o júri, para fazer a pergunta, se quiser, aos nossos entrevistados. Mas agora, se me permitem, nossos comerciais, por favor. Programa Flávio Cavalcante, transmitido ao mesmo tempo por 25 emissoras brasileiras. E o Flávio Debate prossegue discutindo o casamento dos padres da Igreja Católica. Vamos ouvir o depoimento da esposa de um ex-padre, senhora Terezinha Pimentel, por favor. Eu de organização de igreja não entendo nada, mas sou a favor do padre se casar. Como todo homem e a mulher foram criados para isso. Embora eles tenham sido educados para serem solteirões. Vamos à pergunta de Sinira Arruda. Por favor, Sinira, pode escolher para quem você quer fazer a pergunta. Ou Valmor Bolan. Não, eu não gostaria de fazer diretamente uma pergunta a um dos debatedores da mesa. Eu gostaria de que quem tivesse vontade de me responder, me respondesse. Eu sou favorável ao homem e à mulher juntos, eu sou favorável ao espírito da família, eu sou favorável a que as regras de todos os jogos sejam cumpridas, eu sou favorável ao que o Dom Avelar disse, de que se realmente a vocação for verdadeira, o celibato deverá existir, porque ele está dentro das diretrizes da igreja. Eu acho que no momento está havendo, o tema está sendo tão debatido, porque um filme de televisão neste canal aborda o tema pela segunda vez com grande sucesso, e uma novela de televisão na Globo abordou com grande sucesso. Então voltou à tona o enfoque deste problema, que são exceções dentro dessa trilha de 1896 anos que a Igreja Católica traça. Eu lhes pergunto, por que depois de 1986 anos, nós estamos questionando o celibato? Em que o celibato pode realmente prejudicar aquele que o aceita quando quer ser ordenado padre? E por que um homem que resolve largar o sacerdócio para se casar com uma mulher não pode ter uma função na sociedade de ajudar o cristão Quem vai mais ajudar? próximo? Por favor, o padre da Congregação Coração de Jesus, padre Augusto, por favor. Domingo passado, na nossa igreja, na minha missa, eu me referi ao filme Pássaros Feridos. Eu sempre tenho aquela dizer pássaros cativos por causa daquela poesia de Olavo Bilac. Perfeito. E na igreja também, eu me enganei, eu falei pássaros e não vinha. Uma grande parte da igreja completou para mim, feridos. Todo mundo o pessoal assiste acompanha e está por dentro das coisas. Mas eu quis explicar àquelas pessoas, chamar a atenção dessas pessoas para olharem bem no filme que o problema desse padre no filme não é o celibato, é a ambição dele. Ele está escravo de uma ambição. Ele se serve de tudo em vista dessa ambição. De maneira que, e também como no Roque Santeiro... Mas o senhor viu o filme? Vi o filme. O senhor viu o filme Pássaros Feridos? Vi na outra vez. Mas não é amor aquilo, não? Como? Não é amor que o padre sente? Pode existir um amor ali, tranquilo que pode Não, existir. até paixão ali. Fábio, paixão e amor, eu vejo coisas diferentes. Eu vejo coisas diferentes, paixão e amor. Se o padre César está dizendo aí que lá é problema de ambição. É triste como que uma igreja de Cristo, a igreja de Cristo se tornou objeto de ambição de canalhas, de crápulas.
esse Aristides Como é que nós podemos nunca fazer deveria isso? ter sido padre, né? Não, mas existe. Nunca deveria ter existe sido esse padre problema uma da ambição, pessoa porque que é muitas ambiciosa, querer vezes, servir de a sacerdócio para igreja isso. Não pode. obriga ao celibato e dá ao seu candidato os benesses materiais da casa, comida, estudo, viagem em troca do celibato. Então muitas vezes o cara não se torna sacerdote por amor ao sacerdócio, mas por amor àquilo que a igreja lhe oferece de material. Quando a igreja tem que oferecer a paz das consciências. Padre Augusto não terminou o pensamento dele. Pode terminar, Padre Augusto. Não, é isso aí que era por uma ambição, que ele usou o próprio sacerdócio, e como tantas outras pessoas por aí, usam pessoas em favor da sua ambição. José Roberto Rocha, sua pergunta, por favor, Zé Roberto. Eu acho que... A minha pergunta... Ninguém respondeu a Cineiro. Pois é, mas aí não posso fazer. Zé Roberto Rocha, por favor, pergunta. Eu só vou fazer a pergunta diretamente ao doutor Paulo Edson Max, promotor público. Melhora. Porque me parece, em princípio, a posição dele um pouco absurda. Ele fala de confiabilidade e necessidade social da existência do celibato para que o padre preste serviço à sociedade. É contraditório, porque senão basta analisar o seguinte: o juiz e o promotor prestam o mesmo serviço à sociedade, com um grau de responsabilidade muito mais alto do que o do sacerdote, porque o grau do sacerdote é preventivo, é puramente preventivo, ele orienta espiritualmente, enquanto que o juiz julga, aplica sentença e exerce um poder real sobre a vida das pessoas, condena e aplica a lei, e ele não questiona a confiabilidade que a sociedade dá ao juiz ou ao promotor. Por e favor, nesse caso, pergunta, como que fica? A pergunta é essa: como que fica a situação? Então, também deveria ser aplicado o celibato aos juízes e aos promotores para que eles pudessem exercer... Doutor Paulo, pode responder. E aos psicólogos, por favor, doutor Paulo. e os psicanalistas. Por favor. E os ginecologistas. Aliás, nós temos um psicólogo aqui que depois vai falar, por favor. Eu me impressiono com o poder de dialética do seu jurado, José Roberto Rocha. É realmente um homem brilhante na oratória, só que trabalha com sofisma, porque não há nenhuma incoerência. À medida que o promotor e o juiz se vinculam aos interesses em questão, eles são declarados por lei suspeitos e não podem atuar no caso. Por isso, a mesma falta de confiabilidade do juiz e do promotor levam a seu afastamento. Quando um padre também perder a confiança porque se interessar pelos interesses materiais que desfilam diante de si no confessionário, ou pelos interesses sexuais dos seus paroquianos, ele também deve ser afastado. E é o que a igreja faz. A situação é a mesma. Por favor, vamos agora vai fazer uma pergunta o doutor Ciro Batelli. Por favor, doutor Ciro, sua pergunta. A minha pergunta seria diretamente ao padre Aristides, o ex-padre Aristides Pimentel, aqui presente, que denunciou a ingerência do índice de homossexuais no clero católico. O senhor Aristides, no que o senhor se baseou para fazer tal afirmativa? Um chatinho, doutor. Nosso comerciante, por favor.